Na Cruz de Malta, começando aqui mais uma live do Na Cruz de Malta, hoje com um dos meus ídolos, Mauro Galvão, capitão da América. Vou fazer aqui a chamada rapidinho que eu quero falar com ele. Mauro tem compromisso daqui a pouco. Então vamos lá, galera. Caneca Na Cruz de Malta, essa aqui vai lá para a Barra da Tijuca, para casa do Mauro. Você pode adquirir ela lá no Instagram do @Na Cruz de Malta, assim como também a camisa do Na Cruz de Malta. Quer comprar um celular? InStory, celulares Poco e Xiaomi. Vai lá no site da InStory ou no Instagram também da InStory, ou entrando em contato no telefone 24988257277. Celulares Poco e iPhone. Mauro, obrigado pela presença, cara. Muito boa noite por participar com a gente. Muito obrigado. Boa noite, Gabriel. Prazer falar com você nesse teu canal Na Cruz de Malta, né? É a primeira vez. A gente teve para fazer lá em Petrópolis, no final não deu para fazer, porque era muito grande o movimento, né? A festa muito bonita, mas deu tudo certo. Hoje a gente vai poder falar bastante aí. Graças a Deus, um prazer te receber. Mauro, a gente quer falar um pouco da sua carreira, um pouquinho de cada coisa, mas só para não deixar passar. Ontem teve um protesto lá em São Januário, da torcida organizada do Vasco, e os membros da organizada foram cobrar os jogadores, de maneira muito assintosa, inclusive. Primeiro, você concorda com isso? Já passou por isso? Eu acho que a maioria dos clubes, né? Acho que o pessoal já teve esse momento aí de instabilidade e muitas vezes isso aí pode ter um resultado, vamos dizer assim, que pode ser positivo, mas tem que ter muito cuidado para não passar do ponto, né? Acho que tudo tem um limite, né? No momento que você vai para conversar, para trocar uma ideia, não vejo problema. Se tiver problemas já de um ficar xingando, ficar dizendo algumas palavras mais fortes, eu acho que aí já pode acabar tendo o resultado contrário, né? Ao invés de motivar, pode te deixar chateado. Então, eu acho que o Vasco ele precisa urgentemente despertar, né? Fez uma boa campanha, vamos dizer assim, no início do segundo turno e de repente parou, estacionou. Parece que estava contente já, começou a pensar em outras coisas e aí começa a ficar perigoso, né? Se você começa a pensar em outros objetivos sem ter ainda alcançado o principal, aí pode começar a dar problema. Então, todo mundo está muito preocupado por esses 5 resultados bem negativos, né? Foram 5 derrotas para uma equipe que vinha jogando bem. Então, tu não consegue entender o porquê, né? Dessa mudança brusca. Sim, sim, perfeito. E foi ventilada uma informação hoje, não sei se você viu, o Felipe Melo, falando sobre corpo mole em função do Diniz trabalhar demais, fazer treinos longos, de muitas horas. Você, como jogador, como ex-jogador de altíssimo rendimento, altíssimo nível, você acredita nisso, jogador derrubar treinador em função de muito treino? Não, eu não acredito nisso, não. Eu acho que isso aí é só uma especulação, né, que foi aí pode ter surgido de algum comentário de alguém. O que acontece é que a gente não tem assim o dia a dia, né, dos jogadores. Quem não trabalha lá dentro não tem como você saber, né, o que está acontecendo. Então tem que ter cuidado. Muitas vezes uma pessoa pode emitir uma opinião e acabar sendo mal interpretado. Então tem que ter um pouco mais de cuidado com esses ganchos aí que aparecem, mas assim depois ninguém é o dono da ideia, né? Então fica aquela coisa jogada no ar. O que acontece? O Diniz tem uma forma de trabalhar, todo mundo sabe como é. Então, as pessoas que estão lá dentro do clube e são pagas para isso, elas têm que ajudar também. Eu não acredito em um treinador ser o dono de tudo, ele que faz tudo, ele é o chefe de tudo, ele que manda em tudo. Eu não entendo dessa forma. O treinador tem seus auxiliares, tem as pessoas ali que fazem parte da direção, que tem que opinar também, e tem que dizer, meu amigo, acho que está um pouquinho demais, né? Vamos dar uma segurada. Por quê?
porque cada grupo tem o seu jeito, né, a sua forma. Tem um grupo que você vai pegar que é mais jovem, você tem condições de dar mais trabalho. Você tem condições. Um grupo mais jovem. O grupo do Vasco é um grupo já misturado, né? Muitos jogadores experientes, né? E alguns jogadores que ainda não, até agora, não conseguiram dar a sua parcela de contribuição, efetivamente. Estão ali, mas não jogam sempre. Então, tudo isso você tem que ter em mente e saber que faz parte desse grupo do Vasco. Então, não tem como você comparar, por exemplo, o Diniz estava no outro clube e treinava assim. Treinava assim no outro clube. No Vasco pode ser que tenha que ser diferente. Cada grupo tem o seu perfil. Não adianta você querer dar treino para um jogador que tem dificuldades físicas e começar a puxar muito. Ele vai até treinar bem, mas depois no jogo ele vai correr? Então, tudo que se fala, né, sempre tem algum, alguma coisa que surgiu, porque o Vasco realmente caiu muito fisicamente, né, caiu demais. O Vasco ele não estava conseguindo chegar, os caras conseguem jogar, tem liberdade e o Vasco praticamente correndo atrás da bola. Então, eu acho que foi isso que foi, no caso, falado e ventilado. Agora, quem é que sabe? Quem está lá dentro, né? Quem está lá dentro é que tem que saber o quanto ele pode ir, até quanto ele pode exigir dos seus jogadores, não é? E os times não são iguais, cada time tem a sua característica. Perfeito. Para quem não sabe, o Mauro ele foi diretor executivo, né, Mauro, do Vitória. Sim. Se não me falha a memória, no ano de 2010. Sim. 2010. Então tem propriedade para falar sobre ambiente, além dos anos de carreira como jogador, também participou ali fora dos campos, dando as cartas ali no Vitória. Inclusive foi vice-campeão da Copa do Brasil em cima daquele jogando com o Santos do Neymar, né, Mauro? Então você trabalhei no Grêmio também nessa função, no Grêmio, no Vitória e depois no Avaí. E depois eu acabei vindo para o Vasco para trabalhar como gerente da base. Então, a gente sabe que tem muitas coisas que acontecem às vezes porque não existe um entendimento, às vezes, entre as pessoas dentro do trabalho, né? Você tem que falar. Aquilo que estiver errado, você tem que tentar resolver. Sim. E para você, como um diretor executivo agora, mandaria o Diniz embora, por exemplo? Não mandaria. Eu acho que tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser falado e as pessoas que estão ali no trabalho, elas têm que dizer o que está acontecendo, o que eles acham, né? A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil, não é? Mas, assim, alguns resultados, eu acho que aconteceram, por exemplo, contra o Juventude, contra o São Paulo, são resultados, assim, que o Vasco deixou escapar. E são resultados que o Vasco hoje poderia estar num outro nível, né? Numa situação bem melhor e não estaria vivendo essa indefinição, né? E a gente sabe que agora o Vasco já tem que pensar em fazer rapidamente aí, no mínimo aí uns 4, 5 pontos. Perfeito. Mauro, falando da tua carreira rapidinho, você é um cara que podia ter disputado 4 Copas do Mundo, né, Mauro? Disputou 86, 90, 94 eu acho que cabia, com certeza cabia no lugar do, se eu não me engano, era o Ronaldão, o quarto zagueiro, e 98 no lugar tanto do André Cruz quanto do quarto zagueiro, não me lembro agora quem era. O Júnior Baiano, talvez. Sim. Não, eu acho que seleção é muito isso, né? Muito do treinador, aquilo que ele conhece do jogador, não é? Você já trabalhou com ele. Eu nunca trabalhei com esses treinadores que estiveram em 94 e 98, então é muito difícil, né? Não trabalhei com o Parreira nem com o Zagallo. Mas assim, tive minhas oportunidades na seleção, né? Fui campeão com a seleção em 89, Copa América, depois de muito tempo, depois de 30 anos, né?
depois classificamos a seleção também com muita dificuldade, né? Era outra situação, né? Não é as eliminatórias que é hoje no futebol, né, sul-americano, que os 6, 7 praticamente classificam, né? Ali não, ali era um ou dois, eu acho que por chave, né? Acho que era um só. Então o Brasil tinha que jogar muito para poder classificar, e classificamos. Então, eu acho que faz parte disso aí, a gente tem que entender algumas coisas que são do futebol, né? Por que eu perguntei isso? Porque você acabou não sendo campeão mundial, foi campeão da Copa América em 99, mas você é campeão brasileiro em 79, você é campeão brasileiro em 95, você é campeão brasileiro em 97 e em 2000, Libertadores em 98. Então, assim, não é que faltou, porque sua carreira é gigante, mas engrandeceria ainda mais, né? E acho que é um dos únicos, né, que tem 4 títulos brasileiros e em décadas diferentes, assim, 3 décadas diferentes. É verdade. Eu acho que eu não posso reclamar, não, porque lógico que eu gostaria de ter tido um título mundial, também seria bacana, inclusive com o Vasco, né? A gente poderia ter conquistado, mas assim é o futebol, né? Tem que tentar entender e conseguir ganhar com os times que eu joguei títulos importantes, né? Títulos que representaram muito no futebol brasileiro. E isso aí foi muito bom para mim, né? Quando eu estava no Sul, né, conquistei títulos com o Inter, depois, quando eu voltei da Suíça com o Grêmio, né, foi em 96 que a gente ganhou o Brasileiro, depois uma Copa do Brasil com o Grêmio, aí vim para o Vasco, e aí foram títulos, assim, muito importantes, e um ciclo, né, um ciclo vitorioso no Vasco, né, de quase 4 anos. É muito difícil você conseguir isso. E eu já estava com 39 para 40 anos, então não tem como eu reclamar de alguma coisa, né? Acho que, em termos de carreira, assim, eu sou uma pessoa que só tenho que agradecer por ter jogado, por ter conseguido jogar tanto tempo sem me machucar, né? Eu estou me machucando mais agora que eu parei do que quando eu jogava, porque eu acho que é o que mais atrapalha o jogador, né? No futebol, como em outros esportes, é a lesão, né? Sim, sim. Em 98, Mauro, campeão da Libertadores com o Vasco no ano do centenário, o único time da história que conquistou a Libertadores no ano do centenário. E vocês acreditavam? Aquele elenco ali acreditava, falava, cara, dá para ser campeão, dá para ser campeão. Não, assim, o Vasco foi uma situação bem, assim, interessante, né? Porque a gente eu cheguei no Vasco em 97, meio do ano, nós conseguimos formar uma boa equipe, assim, até um tempo rápido, né? Chegou o Evaí, chegou o Valber, chegou o Nasa, chegou o Divan, e a gente conseguiu formar aquele grupo forte, né? E, ganhamos o Brasileiro, e aí já automaticamente classificamos para a Libertadores. Quando nós voltamos para o outro ano, né, a gente tinha essa missão, né, de buscar a Libertadores, vencemos o estadual, com um gol meu, inclusive, na final contra o Bangu, né, no jogo final, né, e depois a gente foi para a Libertadores, começamos um pouco não tão bem, mas do meio para frente o time ganhou todas as partidas em São Januário, né, junto com a nossa torcida. Isso aí foi decisivo, né? O Vasco em São Januário não tinha como ganhar do Vasco, era um negócio muito difícil, e a gente acabou ganhando a Libertadores por isso, né? Porque a gente ganhou todas as partidas em São Januário, e é claro, depois conseguimos resultados também fora, né, que é importante, mas as vitórias em São Januário, elas acabavam sendo fundamentais, né, para a gente. A gente ganhou, por exemplo, do River 1-0, aí fomos para lá, empatamos, passamos, né. Depois, final, ganhamos do Barcelona em casa, 2-0, 2-0 é um resultado, pô, muito difícil de tirar, quando você tem duas equipes muito parelhas, assim. E Então a quando você tem gente. Mauro Galvão na zaga, é impossível. Não, mas o nosso time estava querendo demais, né? Estava muito focado, e foi, eu acho que merecido, né? A gente ganhar esse título da Libertadores. Qual foi o jogo mais difícil daquela campanha e quem foi o cara daquela. O cara que chamou a responsa, o cara daquela conquista?
Não, eu acho que o jogo assim, mais difícil foi o jogo contra o segundo contra o River, né? Lá em Buenos Aires, muito difícil, monumental, cheio. Além do clima, né, para o jogo, ainda um time deles também muito bom, né? Tinha sido campeão, acho que um ano antes, ou dois Para quem anos não antes. sabe, eles tinham um dos quartetos mais caros do mundo, né? Era É, Aimar, Saviola, Salas Saviola. e tinha mais um agora. Tinha mais um lá, Gajardo também, né? Sorin, Sorin, Gadiardo. Sorin, Gajardo, o goleiro também de seleção e o zagueiro da seleção paraguaia. Era um time muito forte. Mas assim, a gente conseguiu um empate, um resultado que bastava para nós, e acabamos passando, né? Então, esse foi o jogo mais difícil, eu acho, assim, em termos da situação, como foi, tudo. E depois, eu acho que o nosso time não teve um jogador só que foi destaque, né? Vamos dizer assim, como aconteceu em 97 com o Edmundo, assim, sendo um jogador que chamava muito a responsabilidade fazendo os gols, né? Eu acho que o nosso time foi muito é, organizado taticamente. O Lopes conseguiu exigir da gente uma coisa muito importante, que era marcar sob pressão. Isso aí acho que foi fundamental, porque nosso time não deixava o adversário jogar, fazia o gol, depois se fechava. E aí era muito difícil de conseguir é, ganhar da gente. E quem foi o cara? Ah, não teve, cara, você já respondeu, desculpa. Uhum. E Mauro, o que faltou, cara, você acha, hoje? Obviamente, ser engenheiro de obra pronta é fácil, mas olhando hoje, o que faltou, tanto na final contra o Real Madrid, quanto contra o Corinthians? O que faltou para a gente conseguir ser campeão mundial? Bom, acho que não querendo ser assim, muito questão do gol, né? O gol é que num jogo decisivo, que não tem, um jogo só, você tem que fazer o gol. E nós jogamos para fazer o gol. Nosso time jogou muito bem no primeiro jogo na primeira final contra o Real Madrid. E o Real hoje conseguiu segurar o goleiro. O Real estava num dia muito bom também. E nós tivemos algumas chances no segundo tempo, que foi, eu acho que quando o nosso time jogou melhor foi no segundo tempo, jogou bem, né? Assim, no primeiro, mais ou menos igual ao Real, mas no segundo tempo acho que nosso time foi um pouco melhor e não conseguimos fazer o gol. E depois na segunda decisão contra o Corinthians, ali, pô, quem fizesse o gol, a mesma coisa, ganhava o jogo. Aí depois foi para os pênaltis e a gente não conseguiu a vitória, mas o importante é que o Vasco, né, esteve nesses dois eventos aí, né, jogar duas finais assim seguidas não é para qualquer time. Você vê muita diferença do futebol, do seu futebol que você jogou e do futebol de hoje em dia? Tecnicamente a gente vê que é gigante, mas a diferença técnica é muito grande porque fisicamente está muito evoluído o futebol. E se você puder falar, você conseguiu se estabelecer na sua vida financeira mais jogando bola ou com uma marca Mauro Galvão que hoje faz eventos pelo mundo inteiro? Não, eu acho que assim, a questão do, do tipo de jogo, né, que você quer dizer, eu acho que tem uma diferença, assim, é um pouco mais rápido, né, de acordo com as mudanças que aconteceram também, em função eh, das novas regras, isso aí acaba fazendo o futebol ficar mais rápido, né? Hoje você tem 5 substituições também, por exemplo. 5 substituições, você muda o jogo. Se você tiver um banco forte, você muda o jogo. Você pode estar perdendo o jogo de 1-0, você pode mudar o jogo e no segundo tempo você virar o jogo. Você tem que ter banco. Se você tiver, você consegue fazer com que. Posso dar como exemplo o Botafogo no ano passado. O Botafogo tinha um bom time, né, mas ele tinha banco. E quando ele trocava os jogadores de ataque, os jogadores que entravam eram do mesmo nível praticamente. Então você tinha como conseguir, não manter aquele time em alta performance. E é diferente, quem não tem isso sofre. Então acho que essa é uma das diferenças. Depois eu não lembro a questão da a bola para trás já poderia dar, né? Não tinha problema nenhum. O goleiro não podia pegar com a mão, né? Aí também já. Mas assim,
No mais, eu não vejo tanta diferença, porque até mesmo porque hoje o futebol você perde muita bola. E aí, quando perde a bola, tem que correr para recuperar. Aí, o que acontece? Parece que você está correndo mais. E está correndo mais. Por que está correndo mais? Porque você perde a bola. Se você não perder a bola, você vai correr mais ou menos igual como era antes. Então, os times que são mais técnicos, eles levam vantagem, né? Você vê um Barcelona jogar, você vê um Bayern jogar, você vê um Real Madrid jogar, os caras, eles conseguem ter a bola, seguram a bola, pá, pá, pá. Então, eu acho que a diferença maior é nisso, né? A outra pergunta, não lembro agora. Perguntei, porque hoje em dia a gente tem super salários no futebol, né? Jogador ganha Ah, 700, sim. 800 mil. Na sua época não era assim, né? Nem Ah, perto disso. O jogador que jogou na sua época conseguiu fazer um pé de meia para conseguir viver bem? Ou hoje em dia, com os eventos e tal, dá para fazer até mais do que na época, em contraste, né? Porque na época não se pagava tanto. não, eu acho que, assim, depende muito do nível, né, dos times que você jogou também, né, Gabriel? Depende do tempo que você jogou, do ano que você começou, mas é claro que não tem comparação como hoje, não tem, é muito diferente, né? Eu não posso me queixar, né? Graças a Deus eu tenho uma boa situação. O que é mais legal nessa nova forma de a gente poder ter um retorno, é você estar junto com a torcida, né? Você estar junto com as pessoas que te viram jogar, que talvez não tenham conseguido te conhecer, ir no estádio em São Januário, que tem muita gente que gostaria de ir e não conseguiu até hoje. As pessoas a gente vê que, né, tem saudades, isso é bacana. Então, esse contato com o torcedor é muito importante para nós e para eles também. Maravilha. Mauro, agora eu vou iniciar uma série de perguntas rápidas, até para te liberar também. Mauro tem um compromisso para resolver agora. Vou fazer perguntas rápidas aqui, você responde como você quiser. Tá? Vamos lá. Qual o seu time do coração? Hoje Hoje. é o Vasco. Por que o Vasco? Para quem não sabe, o Mauro é lá do Sul, né? Jogou no Inter, no É, Grêmio, tem uma identificação com a região sul do Brasil, mas eu já sabia disso já, né? Enfim, que ele era vascaíno, eu queria entender por quê. Então, assim, quando a gente gosta de uma coisa, né, é difícil explicar o porquê, né? Não tem assim muito a explicação. O que eu posso te dizer é o seguinte: é que eu, quando eu cheguei no Vasco, né, eu já estava com uma idade, né, um pouco avançada, uns 35, acho que eu estava. Então, eu acabei me identificando, né, com a forma do clube. A torcida do Vasco é uma torcida que ela é muito assim engajada, ela é participativa e então a gente acaba se envolvendo, né, no final das contas. E também é um clube, vamos dizer assim, muito família, né, o Vasco. As famílias geralmente elas fazem parte, né, assim, da torcida do Vasco. Você não vê dificilmente um vascaíno sozinho, é muito difícil. Sempre o vascaíno está com o pai, está com a mãe, está com o tio, está com o filho, e eu acho que é isso que é bacana. É claro que outros clubes também devem ter situações como essa, mas o Vasco é muito disso, né? Eu sou vascaíno, no caso, em função do meu avô ter sido vascaíno e me passou isso. Então, essa forma assim que eu acho bacana, né, dentro do Vasco. E foi com isso que eu acabei me acostumando, não é? A gente joguei pelo Vasco quase 4 anos, né? Os títulos não, acho que não preciso repetir, né? A gente já sabe. E isso aí acabou criando uma ligação muito forte, né, com o Vasco. Fui treinador do Vasco, fui auxiliar do Vasco, trabalhei nas categorias de base do Vasco como gerente, né? E me orgulho muito de não ter tido problema nenhum em nenhuma delas, nenhuma dessas funções, né? Graças a Deus, né? Meu nome está ali, da mesma forma como estava como jogador. Então, isso aí que eu acho que é o mais importante, né? Você jogou com o Pedrinho presidente. Acredita no sucesso do. Jogou com o Pedrinho jogador, né? Hoje o Pedrinho é presidente. Acredita no sucesso dele, nas boas intenções? Eu acredito, sim, eu acredito. Eu conheço o Pedrinho, né? Nós não somos amigos, a gente se conhece, né? De ter jogado juntos,
mas nunca fomos assim de sair juntos, de ter convívio. Isso é normal, né? Até porque a gente tem uma diferença de idade, não existe nada de errado nisso. Mas tenho assim muitos jogadores do Vasco naquela época, por exemplo, com o Sorato, com o Luizinho, com o Mauricinho, com o Odivan, com o Carlos Germano, que a gente convive muito mais, até porque a gente faz esses eventos juntos, então a gente acaba tendo mais convívio, né? Sim. Se tivesse que escolher como presidente, o Eurico ou o Calçada, você escolhe quem e se puder falar por quê? Não, eu escolheria o Calçada de presidente e o Eurico de diretor de futebol. Sentiu um muro aí. Não, Até não é, perfeito. porque justamente foi quando eu cheguei no Vasco, foi Sim. assim. O Calçada era o presidente e o Eurico era o vice. Eu acho que o Eurico ele é mais, sempre foi mais assim do futebol, né? A parte do presidente eu acho que ela é diferente. É um presidente que ele tem outras atribuições, né? Sim. Tá acabando já. Você como jogador de hoje, você como jogador, né, que jogou no passado, vê os times de hoje do Vasco, que o Vasco forma, a forma como o time joga, te entristece? Não, eu acho que só a gente não, quem gosta do clube, assim, é lógico, não quer ver o time sofrendo, né, correndo risco, e a gente espera sempre o melhor, né? Então, a torcida é muito grande, né? Então, o Vasco já vinha num momento bom e, de repente, deu uma caída. Então, isso é um pouco também, talvez, a questão da preparação, né, mental, que talvez, às vezes, falte um pouco, não é? Porque muitas vezes você deixa escapar um resultado que está ali, não é? Então a gente não sabe, né, qual o problema, né? Porque a gente não está lá dentro. Mas assim, o que parece é que o Vasco, quando conseguiu esses 4 resultados seguidos, meio que deu sabe, saiu um pouco do normal, começando a pensar já em situações que não é para o Vasco pensar em classificação para Libertadores, em final com a Copa do Brasil. Tem muita coisa ainda para isso acontecer, né? Tem que se viver o presente, né? Não ficar tentando projetar coisas que o Vasco precisa ganhar agora, não é depois. Agora, sinceramente, sem modéstia, Mauro. Mauro Galvão, no futebol de hoje, seria titular em qualquer time do mundo? Se existisse um salário para pagar o Mauro Galvão, qual seria, segundo as médias que você sabe de hoje? E quanto seria uma multa rescisória? Por quanto ele seria vendido, o Mauro Galvão? Ah, não tenho nem ideia isso aí. É muito difícil, né, Gabriel? Eu acho que até não fica nem bem eu falar em quanto que eu poderia ganhar, Eu acho que o pessoal sabe, acompanha aí. É muito relativo isso, né? É claro que os atacantes ganham muito mais, né, do que os defensores, né? Isso aí sempre foi quase que uma regra, né? Mas assim, eu acho que eu jogaria em qualquer clube do mundo, né? Do mundo. Não Perfeito. vejo problema nisso. Mas assim, a questão do salário, não, acho que não, nem vale a pena a gente falar nisso. Mas que estão ganhando muito hoje, realmente, não é? Agora os clubes têm que se programar para isso, né? Os clubes, principalmente lá do exterior, eles conseguem, né? Os daqui são poucos que conseguem, porque tá demais, né? Acho que tem que ter cuidado para não extrapolar, né? E não acabar tendo um retorno, né? Que eu acho que seria o mais complicado de tudo, né? Então, tentar manter um nível, não sair muito, né? Do que é vamos dizer assim, o normal, né? Porque se você não tem uma entrada tão grande, como é que você vai conseguir pagar, né, o jogador tão caro, né? Eu acho que tem um meio termo aí, tentar achar esse número aí, mas é o que acontece no momento, né, Gabriel? Então a gente sabe que tem 2 times aí que estão um pouco acima, né, na questão financeira, que é o Flamengo e o Palmeiras. Só que a gente não sabe até quando vai isso aí, né? Então, eu acho que seria importante a CBF também ter um cuidado com isso, para não deixar
o negócio extrapolar, né? Porque isso aí aconteceu na Itália também, né? Teve um momento que acabou essa bolha aí furando. Sim. Galera, não vou conseguir ler as perguntas de todo mundo. Uma hora tem compromisso, eu estipulei um tempo com ele, não vou desrespeitá-lo, tá? Vou ler uma só. E em relação ao zagueiro, Mauro, hoje em dia você não jogaria no Brasil, tá? Você jogaria lá fora, o Brasil não teria condição de te pagar, com certeza. Com certeza. A gente Tá tem aí bom. o Gustavo Gomes ganhando 2 milhões, pô. Então não teria a menor condição de você jogar aqui. Menor Pô, condição. brincadeira. Tiago Oliveira, Mauro, você é a favor da RJ? Conhece alguma história ou algum amigo seu que está passando por essa situação? RJ? Recuperação judicial. Ah, tá, recuperação judicial. Eu não tinha, porque a gente estava falando de futebol, depois passou para essa questão É já. pergunta do Tiago Oliveira. Ô, Thiago, tudo bem, Thiago? Um grande abraço. Não, eu acho que essa recuperação tem que ser feita, né? Quando aparece o problema. Então, é uma saída, né, para os clubes. Não é? Eu não tenho como te falar muito sobre isso, mas o clube que precisa, ele tem que recorrer, né? Eu acho que isso aí é uma coisa normal, mas também tem que tentar seguir as normas, né? Eu acho que não é só você ter uma vantagem, você tem que ter também é, o, o retorno, né? Eu acho que tem que ser as duas coisas. Perfeito. Galera, esse foi Mauro Galvão aqui no Na Cruz de Malta. Um momento muito especial aqui no nosso canal, recebendo um dos maiores jogadores da história do Vasco, um dos maiores zagueiros da história do futebol mundial. Antes da gente encerrar, quero deixar aqui todo mundo aqui, ó, a caneca do canal Na Cruz de Malta, a camisa do canal Na Cruz de Malta. Comprando os dois, você tem um desconto. Essa caneca vai lá para a Barra da Tijuca. E eu agradeço todo mundo aqui. Vai lá no Instagram, @nacruzdemalta, ou no telefone 24988257277. Você também consegue adquirir. Mauro, quer deixar um abraço pessoal? Fala o que você quiser aí, enfim. Só vou te pedir para você Ah, mandar um abraço pro Tori e pro Theo, que são os meus sobrinhos, te adoram. tá bom. Mandar um grande abraço para o Tória e para o Theo, tá? Um abraço para você, Gabriel. Um abraço para todos aí que estão nos seguindo, não é? E a ideia, né, eu acho que é principal, né? É dar força para o Vasco, né? Para a equipe, para ela se recuperar. Eu acho que é um momento importante. Esse jogo contra o Inter até nem é necessário falar o quanto é importante, né? Porque o próprio Inter, também com esse empate que teve aí em casa, acaba se complicando um pouco. Então vai ser um jogo decisivo, né? Então é fundamental o apoio do torcedor vascaíno. Eu acho que o torcedor sabe disso. Encher o estádio, porque a atmosfera do São Januário, quando ela tem a torcida, né, toda, ela ajuda muito, né? O jogador se sente mais confiante e, com certeza, é o momento do Vasco começar essa nova reação aí nesse final, nessa reta final aí, que é fundamental para o Vasco conseguir os pontos necessários e depois jogar com mais tranquilidade. Aí sim, depois pensar em outras coisas, né? O momento é terminar bem o brasileiro, né? Que é o fundamental. Antes que eu me esqueça, Mauro, a gente tem um quadro aqui que é o Convidado Convida. Todo mundo que vem aqui convida alguém, desafia alguém para vir aqui na próxima vez. Você tem alguém para convidar, para que você tenha contato, que seja um amigo seu para participar com a gente, um ex-jogador, um ex-treinador, que você possa Sim, ajudar tem a um gente a chegar amigo, nele? eu vou convidar o Sorato para participar. O Sorato é Maravilhoso. meu amigo, a gente está sempre junto aí fazendo as coisas e participando. Eu gosto muito do Sorato. E é um jogador que deixou uma marca importantíssima, né? O jogador que fez o gol do Vasco contra o São Paulo no Morumbi. Perfeito. Você ajuda a gente a falar com ele? Com certeza. Perfeito, então. Galera, é isso. Mais uma live no canal. Quem não se inscreveu no canal, olha quem a gente trouxe aqui hoje. Um ídolo da história do Vasco. Se inscreve no nosso canal, deixa nos comentários aí o que você achou dessa entrevista e compartilha lá nos grupos de WhatsApp também. Deixa o like para o YouTube recomendar. E é isso, galera. Na Cruz de Malta, aqui a sua paixão vira conteúdo. Muito prazer, Mauro. Muito obrigado por participar com a gente. Vou encerrar a live aqui, beleza? Muito Um obrigado, tá? abraço. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Tamo junto. Até a próxima. Até.